bem com vocês? E eu estou aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre as minhas experiências e o que eu tenho feito pelo desenvolvimento do Luiz. Hoje a gente fez um dia muito especial. Hoje o dia foi de passeio, foi piscina de bolinha, tudo que ele mais gosta, né? Cores, vibração, criança, estar com outras crianças. Só que antes não era bem assim, não, o Luiz não se sentia à vontade no meio de outras pessoas. Eu percebia que por mais que ele estivesse no meio de outras crianças, ele se isolava um pouquinho e ficava ali no mundinho dele. Então, o que a gente tem feito desde quando ele era mais bebezinho, né? A gente sempre procurou estar com ele no meio de outras pessoas, outras crianças, para que ele se adaptasse. Só que também o Luiz não falava. O máximo que o Luiz fazia, ele praticava a ecolalia. Para quem não sabe, ecolalia é aquelas frases que geralmente criança, quando gosta de algum desenho e ele foca naquele desenho, ele repete toda vez aquele desenho, ele repete alguma fala que ele acha interessante. Alguém falou, olha, a perna dele tá quebrada. E se ele achar isso interessante, ele vai ficar repetindo. Então, o Luiz praticava ecolalia. Então, o que eu fiz quando eu comecei a fazer as atividades com ele para que ele desenvolvesse a fala? Eu percebi que quando ele começou a desenvolver a fala, ele só repetia as palavras, então eu comecei a fazer brincadeiras com ele como um fantoche, gente. Um exemplo para vocês de fantoche que eu fazia com o Luiz, eu pegava 2 bonequinhos que ele gosta muito, um sapinho e o Pikachu, é um dos que ele mais gosta, geralmente é o que ele mais brinca, são esses daqui. Então, eu desenvolvi aquela fala, aquele diálogo. Para quem não sabe, tem o autista verbal e o não verbal. O verbal, gente, é aquele que se comunica, aquele que fala esperando um retorno, uma comunicação, troca de informação. E o não verbal é aquele que só pratica, talvez até mesmo só a ecolalia, ele só repete, ele não faz uma fala com função, com funcionamento. Por exemplo, olá, coleguinha, você quer uma bala? Aí o outro responderia, sim, por favor, me dê uma bala. Só que esse seria o verbal, teve uma troca de informação ali, teve interesse ali, teve um relacionamento, um desenvolvimento da fala, um desenvolvimento da comunicação. Já o não verbal, ele não se comunica. O não verbal, ele pode até falar, mas não se comunicar. Por isso que às vezes vocês veem vídeos de crianças falando algumas palavras e muitos perguntam, mãezinha, mas você falou que ele não é verbal, mas ele fala. Então, para vocês entenderem um pouquinho, é isso, a questão do não verbal e o verbal. Então, eu fazia dessa forma. Fazia e ele prestava atenção. Claro, gente, a criança autista é muito difícil de você conseguir com que ele retenha a sua atenção. Então, o Luiz, muitos barulhos eu fazia para que ele pudesse prestar atenção em mim. Barulhos de cachorro, de gato, barulhos que ele achava interessante. Então, por mais que você comece a treinar a sua criança e ela tem ali aqueles segundos de atenção com você, se você fazer isso repetitivamente, ele vai pegar o hábito de olhar para você, ele vai entender que você quer a atenção dele, tornando sempre aquela atividade, gente, interessante. Paulinha, mas como assim interessante? Faça coisas que ele gosta. Por isso, quando eu falo sobre a comunicação, conhecer o seu filho, quando você passa a conhecer o seu filho, você vai entender o que realmente o seu filho gosta. Então, dessa forma, você vai conseguir chamar a atenção dele. Então, o Luiz, eu comecei a fazer com que ele tivesse aquela comunicaçãozinha básica com animaizinhos, com os brinquedos dele, né? Que aí era onde ele pegava atenção em mim, era onde ele focava, ele gostava. Uma dica também que eu dou pra vocês é música, gente. Tem muitas atividades com musicoterapia, né? Com crianças autistas e não autistas também. Fonos geralmente fazem para desenvolver a fala da criança, né? Então, o Luiz, muitas coisas eu cantava. Um simples ato. Esses dias nós estávamos brincando e eu estava lembrando até mesmo disso.
Sempre fiz muito isso e fazia um tempo que eu não fazia, porque voltei a trabalhar, então, enfim, né? Você sabe a correria do dia a dia da dona de casa. E aí eu fui fazendo com ele de que forma? Por exemplo, vamos ao banheiro. Aí eu falava assim, vamos ao banheiro para fazer um xixi. Então isso chamava a atenção dele, porque até mesmo para ir ao banheiro eu tinha que lembrar ele de ir no banheiro, porque ele não sabia pedir. Para comer, eu tinha que estar sempre atenta, porque ele não sabia pedir para comer, ele não sabia dizer que estava com fome, ele não sabia dizer que estava com dor, ele não sabia dizer se ele queria brincar. Então, tudo isso, gente, eu fui desenvolvendo. Gente, eu tô falando um pouquinho aqui de cada coisa para vocês, mas sempre eu vou voltando, falar sobre os assuntos para ir fixando na mente de vocês, porque quanto mais a gente repete, mais a gente começa a se familiarizar com aquela informação e a gente começa a colocar ela em prática, tá? Por enquanto é só isso que eu vou falar agora, depois eu falo com vocês e um beijo, tchau!